vocês do Brasil, as imagens que ficaram presos, gente, um jeito de poder maneira enquanto antes para onde veio o Tomás Antônio casa que era O trabalho de campo nessa cidade, ele visa, primeiro, fazer com que conceitos que os alunos já viram em sala de aula, já estudaram em história, em literatura, em artes, em geografia, eles possam ser aplicados numa realidade possam ser entendidos numa realidade muito particular que tem a ver com o contexto do patrimônio histórico brasileiro, né, das cidades históricas. Então veja, você aprendeu uma colonização que se iniciou através da grande propriedade, cana de açúcar, trabalho escravo, beleza, mas se não quiser um exercício rápido de historiação, os lados e também você percebe a comportamento do nosso é importante perceber isso, né? Então aqui em Tiradentes em especial, a gente trabalha algumas coisas muito nítidas nisso, né? Quer dizer, como é que se forma as relações de poder no período colonial, como é que a arte aparece nisso, como que é a vida cotidiana das pessoas. Então se explora um vasto universo de questões ligadas a esse desenvolvimento. E um dos momentos do que está acontecendo agora é justamente dentro da igreja de Santo Antônio. Só que como não é permitido a filmagem, fotografia, então não é possível acompanhar o trabalho que está sendo feito lá dentro, né? Mas lá dentro está sendo um trabalho de desenvolver a arte barroca, de mostrar todo o panorama da igreja na época, enfim, de poder fazer os alunos colocarem em operação aquilo que eles já aprenderam. Tiradentes, dentre as cidades históricas, ela foi uma das primeiras que entrou em decadência logo depois que o ciclo do ouro diminuiu. Então, no ciclo do ouro ele entra em decadência, Tiradentes é uma das primeiras. Outras cidades históricas acabaram desenvolvendo de outra maneira, encontrando na mineração, no turismo. Mas o turismo é uma coisa mais recente, né? Mas principalmente através da mineração e outros tipos de serviço. Mas em Tiradentes nós visitamos duas coisas com os alunos. O chafariz de São José, que é um monumento, um dos mais bonitos chafarizes que a gente tem nas cidades históricas, e a matriz de Santo Antônio, essa aqui que está atrás de mim. No chafariz a gente procura mostrar como é que funcionava a questão do poder público numa cidade histórica. A questão da importância do chafariz como ponto de encontro, como referência histórica, referência de poder, tanto político como religioso. Então o chafariz ele resume uma série de características de como é que a vida funcionava, né, no seu dia a dia. Já aqui na igreja de Santo Antônio a gente procura explorar um pouquinho mais a questão tanto da arquitetura da igreja católica no Brasil colonial, como a questão do barroco. Então o barroco nessa igreja em especial é um barroco de segunda fase, é um barroco muito exuberante, muito ouro. E portanto ele consegue transmitir para a gente, o aluno entender o contexto
em que a igreja constituiu uma forma, ela elaborou uma forma de, utilizando-se da arte barroca, de impor o seu poder, de impor a sua ordem, é claro que sempre associado ao poder político da coroa portuguesa. Renatão, você viu como é que funciona aqui? Você ouviu? Isso aqui é um relógio de sol. A sombra dele indica o horário solar. É que agora a nuvem entrou na frente, mas ele tava... Ó, aqui dá pra ver, vem, ó. Ó, ele tá um pouquinho depois das 10 horas. 6, 7, 8, 9, 10, tá vendo? Ó? Olha no teu relógio aí. 10 e 3. 10 e 3, ó, tá vendo? Ele vai marcando a hora pela sombra. A sombra vai fazendo um movimento aparente aqui, ó. Tá vendo? Acho que ele quer o microfone. So I choke on the sun, and the days blur into one backs of my eyes on the things I've never done. O ateliê do Aleijadinho fez as imagens, né? Então, e aí ele acerta os detalhes. E aí o mestre Ataíde não era escultor, ele era pintor, né? E aí o mestre Ataíde foi contratado para fazer o que a gente chama de a encarnação da imagem, que é fazer a policromada. Tudo policromada. E aquilo que dá. Congonhas do Campo foi, entre as cidades históricas de Minas, aquela que acabou perdendo muito das características de um conjunto arquitetônico, urbanístico, como era tradicional em Minas colonial. Uma das coisas que ficaram preservadas nesse período, e que é a maior característica de Congonhas, na verdade é o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, que é onde nós estamos agora. O objetivo de visitar esse santuário com os alunos é principalmente verificar aquilo que foi a produção de um dos maiores artistas do barroco mineiro, que foi Aleijadinho. Então ele constituiu uma sequência de obras nas capelas, que fica no plano abaixo, e no adro da igreja de Bom Jesus de Matozinhos, que são os profetas, né? Então, abaixo nós temos os passos da paixão de Cristo e acima os profetas, 12 profetas esculpidos em pedra sabão. E a ideia é justamente fazer os alunos entender o contexto em que isso foi produzido, a importância histórica e artística desse livro. Foi na matriz de Antônio Dias que Ouro Preto nasceu. Foi aqui que o bandeirante Antônio Dias fixou seu acampamento a partir do momento que ele encontrou um ponto de referência, que era o ponto de referência da época, que era o Pico do Itacolomi, que fica exatamente à frente da matriz de Antônio Dias. A matriz de Antônio Dias apresenta um barroco de segunda fase, onde os alunos poderão comparar com o que foi visto em Tiradentes, e também comparar com a igreja de São Francisco de Assis.
So I choke on the sun. O problema da política, né? A falta de visão das pessoas em enxergar que o que tem em jogo são decisões políticas e elas são de responsabilidade de todos os cidadãos, né? A gente vai enxergar que... Não, mas na poesia. Ah, não, a Marília é o nome da... É o nome que o Tomás Antônio Gonzaga criou para se referir, exatamente, para se referir a amar. Como ele não podia, né, ele vai dedicar uma série de poemas amorosos por uma menina, né, porque ele tinha 30 e poucos, ela tinha acho que 16, a família proibia, etc, etc. Então, salvo engano, essa casa aqui na frente é a casa do Tomás Antônio Gonzaga. Ah, é? É, tem uma placa. Então, todos os implicados, o Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, o seu Valvarenga, então eles foram presos aqui, ficaram presos aqui. E logo nos primeiros dias... Desde o ano passado, a gente está conseguindo fazer uma entrevista com o prefeito, né, da cidade de Ouro Preto. Ele nos recebe na tarde de sexta-feira. O ano passado foi na Câmara Municipal, esse ano foi na PIEM, que é um prédio do SESI, né, bancado pelo SESI, cultural bancado pelo SESI. E ele fez uma palestra para a gente e depois foi aberto um debate, um diálogo, né, com perguntas dos estudantes do prefeito. E essas perguntas são fruto de uma pesquisa que a gente já começou a fazer anteriormente a vinda para cá, uma pesquisa tanto em sites institucionais da Prefeitura, da Câmara Municipal, como nos jornais da região, para levantar os temas, as questões. Quando a gente vai para Ouro Preto, antes da entrevista do prefeito, a gente separa em grupos, né, duplas, trios, e eles vão entrevistar as pessoas, né, que são residentes, são oriundas de Ouro Preto. Perguntar sobre a participação política dela, envolvimento que ela pensa sobre política, né? Relação dela com as instituições, com o prefeito, com os vereadores, medir também a importância da política para a sua vida e a partir daí estabelece um tipo de relação. Né? Em Mariana, o local escolhido para mostrar aos alunos o desenvolvimento e a organização de uma cidade colonial é a Praça Minas Gerais. Nessa praça nós encontramos 4 elementos que são importantes para destacar a funcionalidade do poder, das relações da religião com o poder, onde nós encontramos aqui a Igreja de São Francisco de Assis, a Ordem de São Francisco de Assis, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, a Casa da Câmara e Cadeia e também o Pelourinho. Fica evidente na montagem desse espaço a importância que o poder político, em especial a coroa portuguesa, tinha em firmar o seu poder, firmar as obrigações dos seus súditos na colônia, especialmente no momento onde o ouro começa a aparecer. Mariana foi a primeira vila a ser levada para a cidade. Isso mostrou a preocupação da coroa portuguesa em fazer valer principalmente a questão dos impostos, a cobrança do quinto, através da instalação das casas de fundição. Então essa praça ela resume muito bem a posição que o Estado tem na organização do espaço público e na maneira de estabelecer um princípio fundamental que a população deve seguir.
Assim, não tem registro, mas com certeza teve que dar uma multa bastante forte, mas não temos registro. Bom, a gente visita 3 tipos de minas, então a gente pega uma com mão de obra escrava, aquela mina apertadinha, onde o cara não tinha nenhuma condição de segurança, né? Ficava trancado lá dentro até sair com um pouco de ouro. Aí a gente foi agora, um pouco antes, na mina do Pereira, que é uma mina a céu aberto, que é essas que comem a montanha inteira, e aí no meio daquilo ali ele vai procurar algum topázio imperial, alguma pedra de maior valor, né? A gente conversou com um garimpeiro para ter uma ideia, a última vez que ele encontrou uma pedra de valor, ele falou que não fazia muito tempo. Aí a gente perguntou quanto tempo, ele falou que faz 2 anos que ele achou uma pedra grande, que valia por volta de uns 60 mil. Né? E aí, a partir dali, ele continua procurando. Então eles vivem em cima desse sonho. Né? E agora aqui na Mina da Passagem é legal pra gente ver uma mina que foi feita não só com picareta, né? Que é onde teve o uso de máquina, onde teve esse outro tipo de extração. Então eles fazem um paralelo e conseguem visualizar que essa fica muito mais alta, muito mais segura. Né? É uma mina um tipo de extração diferente, né? Então isso é muito importante para eles visualizarem, né, o caminho até histórico, do começo, aquela pequenininha do Chico Rei lá, de escravos, até essa que ainda está em funcionamento hoje a céu aberto, e essa aqui, que é uma mina onde eles tiravam uma quantidade gigantesca de pedra para achar um pouquinho de ouro. Então, acho que o principal foco aqui da geografia nesse trabalho de campo, apesar desse tema bastante cunho histórico, é fazer com que o aluno entenda um pouco a dinâmica econômica de hoje, Minas Gerais, em relação a hoje em dia. Então, quando a gente fala do ciclo do ouro, século XVIII, século XVII, século XIX, a gente não tem noção de que depois da primeira e da segunda revolução industrial, o que mais importa já não é mais o ouro ou o diamante ou as pedras preciosas. O que mais importa é a indústria de mineração mundial e a retirada disso aqui e transformação de commodity. Quer dizer que a extração mineral não acabou, ela só se transformou. Ela era em escala local, tinha a ver com mercantilismo, mas hoje em dia ela é industrial. Não é à toa que a Vale é a maior do mundo, ela tem origem, tem fundação aqui, né? Então a ideia é fazer com que o aluno entenda que Minas Gerais não deixou de ser importante porque o ouro simplesmente se esgotou ou era ouro de aluvião e tal. Na verdade, Minas Gerais ainda participa do cenário mundial como uma região de maior jazida de minério, principalmente minério de ferro. Se você considerar a globalização, o mundo globalizado, o ouro tem pouquíssima importância perto do minério de ferro. Precisa. Você vai cair. Chamar um pouco pra chamar. Pô, isso não dá, tem muito terra aqui. Não vai sobrar nada aí, Qual? Eu estaria morto se fosse o horário, o ouro não fica, entendeu? Ele segue outro ritmo. É o movimento Coriolis da Terra, né, gente? Por que a água da privada gira pro lado esquerdo? Ué, é alguma coisa. Porque vocês estão no hemisfério sul, porque no hemisfério norte gira pro lado direito. Agora ele quer molhar a Você não pode fazer um círculo, não, cara? Você não vai colocar água, né? Círculo é modinha. Sinapse. Círculo é modinha. Dois sistemas. Então, o teatro é uma arte que ela aparentemente ela some assim por tempos, né? Mas ela, por ser um espelho aonde a humanidade se vê, e é o único espelho que de fato se vê, porque ele é dinâmico, ele não é estático. Não há nenhuma outra arte que faça com que o espectador se veja, se analise socialmente, culturalmente, historicamente. Então o teatro parece que some, que tal, não sei o quê, mas está sempre nos porões, sempre está acontecendo.
e sobreviveu a todas as tecnologias. Evidentemente a gente está agora no momento da tecnologia digital e da sensação de que se perde com a tecnologia digital. Não se perde, ao contrário, ela ganha. Então, eu acho que a grande diferença é isso. Você tem um grupo de alunos e você oferece isso para o seu aluno. Aqui tem um monte de escolas que vêm periodicamente e que não vêm assistir o nosso trabalho, que sequer sabem que nós estamos aqui. E oferecer isso para o aluno é uma chance dele ver que existe teatro, neste caso feito com marionetes, acredito eu, feito de uma forma bem particular, bem cuidada, pelo menos. Então eu acho que isso alimenta, proporciona a curiosidade, e isso certamente muda a pessoa. A pessoa entra para ver um espetáculo, se de fato é uma coisa que foi feita com uma carga emocional muito forte, entendeu? A pessoa sai mudada. Ele nunca mais vai ser a mesma. Alguma coisa muda nela. Alguns espetáculos te mudam mais, outros menos, né? Então certamente o que a gente tenta pelo menos é mudar um pouco as pessoas. Uma lembrança, muita informação aconteceu aqui que vai ficar batendo na cabeça da galera eternamente.